Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou Marcelo Mobilete, tentando manter o ritmo de entregar para vocês dicas sobre filmes, séries, streaming, enfim, tudo sobre o audiovisual. E antes que eu me esqueça, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, recomende o canal para os seus amigos se você gostar e para os seus inimigos se você tiver raiva. Enfim, vamos fazer o canal crescer para a gente entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. O catálogo de filmes da Netflix me dá muita dor de cabeça, porque tirando as próprias produções da Netflix, todos os demais filmes do catálogo estão sujeitos a contratos de exibição. Então, significa que alguma dica que eu dou pode eventualmente não estar mais disponível no momento em que você vai acessar. No que diz respeito às próprias produções da Netflix, elas permanecem no catálogo enquanto a empresa entender pertinente. Com uma vantagem, nós conhecemos produções de escolas cinematográficas do mundo inteiro, o que nem sempre é fácil. Vamos combinar que tem muita coisa ruim nos catálogos da Netflix e a gente tem que garimpar bastante. Mas se tem uma coisa que a Netflix é especialmente boa, são nas produções de documentários e, em especial, as séries documentais. No programa de hoje eu selecionei 3 dicas de séries documentais originais Netflix que são fantásticas. 3 histórias extraordinárias e que vão prender você. Apesar de serem vários capítulos, eles passam voando e você não vai nem sentir. Então, se liga aí que está começando mais um 3 dicas do Mobilete. The Last Dance, que no Brasil ganhou o título de O Último Arremesso, retrata os acontecimentos da última temporada da NBA em que o Michael Jordan esteve à frente do icônico time do Chicago Bulls. É a temporada 97-98. Na verdade, a série documental usa um recurso narrativo muito interessante. Ao mesmo tempo em que mostra esta última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls, ele faz um paralelo com toda a sua trajetória, desde quando ele jogava no basquetebol universitário, sua revelação, sua ascensão à liga principal e tudo aquilo que fez dele o grande astro do basquete e o maior ícone do esporte, desse esporte nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo. Se você não é fã nem entende de basquete, a boa notícia é que você não precisa saber de absolutamente nada sobre regras do basquete para compreender e gostar do documentário. Ele, na verdade, mostra o lado humano do Michael Jordan e de todos os personagens que gravitaram em torno dele. Toda a sua conturbada relação com a imprensa, com os times adversários, o seu perfil altamente competitivo, as acusações de que ele era viciado em jogo, a tragédia que foi a perda de seu pai, a breve aposentadoria, período no qual ele se dedicou ao beisebol, enfim, uma série de fatos muito interessantes, as imagens de época, arquivos pessoais, enfim, documentos, além de entrevista de pelo menos 90 pessoas nesse documentário de fôlego, que dão uma boa ideia de quem foi esse astro. Apesar de focado na trajetória pessoal de Michael Jordan, o documentário também mostra com riqueza de detalhes histórias de pessoas que gravitaram ao seu redor, como os companheiros de time, o Scott Pippen e o Dennis Rodman, o seu técnico Phil Jackson, e até mesmo de adversários como Isaiah Thomas e o Reggie Miller, personagens da imprensa, as rivalidades, os grandes jogos, enfim. O curioso desse documentário é que a captação das imagens de bastidores dessa última temporada foram feitos na época e permaneceram com o Michael Jordan, que é o detentor dos direitos de imagem desse material, durante quase 2 décadas, até que Michael Jordan foi procurado pela Netflix e pela ESPN para produzir esse documentário e o resultado é esse aí. Se você não sabe se o Chicago Bulls ganhou ou não
a temporada 97-98, por favor, não vá buscar essa informação no Google e assista o documentário sem saber exatamente, que pode fazer uma grande diferença no resultado final. De todo modo, mesmo que você saiba, o documentário é uma verdadeira pérola. Então fica aí a dica, esse documentário é maravilhoso, mesmo que você não seja fã ou entendedor do esporte, por todos os elementos que eu falei, e vale para relembrar a emoção de partidas com a presença do público, principalmente num período como esse de pandemia. O documentário foi justamente lançado esse ano de 2020, no período em que todas as competições esportivas estão sendo suspensas ou realizadas sem a presença do público. Então, fica aí como dica do Mobilete. Wild Wild Country é uma série original Netflix que conta a trajetória do guru espiritual indiano Bhagwan Shree Rajneesh, eu acho que é essa a pronúncia, tá aqui o nome, que mais tarde adotaria o nome Osho, e a seita Rajneeshpuram, criada pelo mesmo na Índia, e que posteriormente se mudaria e se instalaria nos Estados Unidos. E prepare-se para conhecer uma história surpreendente e extraordinária que aconteceu não faz tanto tempo, ali nos anos 80. E por isso mesmo a série é extremamente bem documentada, porque estão vivos ainda os principais personagens, além de haver um intenso registro jornalístico, de imagens, de tudo o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Essa comunidade espiritual comandada pelo Osho se instala primeiramente na Índia e começa a crescer vertiginosamente, recebendo muitos recursos de seus seguidores, até que eles resolvem adquirir uma grande quantidade de terras no Oregon, nos Estados Unidos, e para lá se mudam do dia para a noite, construindo uma comunidade naquele país. E essa chegada de pessoas com costumes, hábitos, nacionalidades, enfim, tudo diferente dos moradores do local, vai criar uma série de atritos, uma série de problemas de convivência. Basta que se diga que a cidadezinha localizada nas proximidades da comunidade era formada por pacatos cidadãos do interior dos Estados Unidos, pessoas aposentadas, uma comunidade de pouquíssimas pessoas, de hábitos muito conservadores, que se veem no dia para a noite tendo que conviver com toda aquela diversidade. E esses pequenos problemas de convivência começam a ganhar escala e rapidamente evoluem para violência, e a coisa realmente fica complicada e ganha repercussão nacional. O interessante desse documentário é que ele dá voz a todos os lados envolvidos. Uma das principais personagens desse documentário é a Ma Anand Sheela, que era o braço direito do Osho e que em determinado momento vai entrar também em rota de colisão com ele. Mostra-se, portanto, as disputas de poder que ocorriam dentro da comunidade, que se tornou tão poderosa que chegou ao ponto de verdadeiramente fundar oficialmente uma cidade nos Estados Unidos. O ritmo do documentário pode algumas vezes ser menos fluido do que nós gostaríamos. Eventualmente alguma coisa ali poderia ser cortada para dar um pouco mais de fluidez, mas a história é espetacular e com vários desdobramentos, né? Inclusive, em um determinado momento, você percebe o uso da própria normatização americana que a comunidade usa para se defender e proteger o seu guru, que é uma pessoa polêmica, que ao mesmo tempo em que pregava o desapego material, chegou a ter mais de 90 Rolls Royce. Além disso, como só acontecer, acusações de violências, agressões sexuais, enfim. É uma história absolutamente surpreendente, que eu particularmente desconhecia até assistir o documentário, e que por isso mesmo
vale muito a pena você assistir, ver a cada desdobramento, cada novo capítulo, um aspecto mais impressionante e que vai prendendo você até o final. Vale dizer que a série foi premiada com um Emmy de melhor série documental. E também é importante dizer que a Netflix teve um cuidado de não fazer muito estardalhaço no lançamento dessa série documental. Isso porque a comunidade do Osho, apesar de sua morte, ocorrida em 1990, continua aí ativa e continua inclusive poderosa. Por isso, fica aí como dica do Mobilete, assistam, a história é surpreendente e que vale a pena a sua atenção. There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person. E dentro da linha de histórias surpreendentes e impressionantes, temos O Assassino Confesso, série documental da Netflix, feitas em 5 episódios de aproximadamente 50 minutos cada um, que conta a história de Henry Lee Lucas, um indivíduo que foi preso pela polícia, acusado inicialmente de ter cometido um assassinato, e uma vez preso ele passa ali a confessar dezenas e dezenas, chegando à casa das centenas de assassinatos. Visivelmente era uma pessoa com problemas mentais que foi manipulado pelos investigadores. Henry Lee Lucas chegou a confessar mais de 300 assassinatos e fez a festa de todos os investigadores que tinham casos não resolvidos, né? Chegavam para ele, perguntavam se ele tinha cometido um determinado delito e ele prontamente confessava, algumas vezes dando dicas e detalhes. Ao mesmo tempo em que a confissão de todos esses crimes criou uma verdadeira comoção, pintando o Henry Lee Lucas como o maior serial killer dos Estados Unidos, aos poucos as histórias que ele admitia iam demonstrando uma certa fragilidade de elementos, a começar pelo simples aspecto temporal. Ele confessava crimes ocorridos em estados diferentes, com poucas horas de diferença, e aos poucos vai se revelando que todas aquelas confissões eram fruto de seu estado mental abalado e a manipulação dos investigadores, notadamente os Texas Rangers, que são uma verdadeira instituição norte-americana, que por isso mesmo eles resistiram muito a admitir que aquelas confissões eram fantasiosas. O documentário vai ganhando uma série de novas camadas. Em determinado momento, um promotor que percebe que tudo aquilo ali é um grande engodo vira alvo de uma acusação, e aí a coisa muda de figura. Enfim, uma série de situações surpreendentes que vão tornando essa história cada vez mais complexa e interessante. É importante notar que nos anos 70 e 80 ainda não havia os recursos e mecanismos que se dispõe hoje, como por exemplo o exame de DNA. A direção dessa série documental fica a cargo de Robert Kenner, que por sinal já ganhou Oscar de melhor documentário com Alimentos S.A., e ele mostra todo esse carrossel de acontecimentos e emoções, e o documentário mostra que os órgãos de percepção do Estado, as motivações pessoais, as vaidades, enfim, uma série de elementos são verdadeiros obstáculos à descoberta da verdade, principalmente quando envolve um ser complexo como Henry Lee Lucas, um sujeito com uma história pessoal muito trágica, com históricos de violência, com perturbação mental evidente e que se envolve nessa situação. He was playing them like a violin. And lied. If Lucas didn't kill all those people, who did? E é isso aí, o programa de hoje vai ficando por aqui. Essas 3 séries documentais são extraordinárias. Nós temos outras dicas que a gente vai colocar num programinha mais para frente.
E lembrando sempre, se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente lá no Instagram, nas demais redes sociais, a gente está sempre colocando alguma coisa interessante. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Até a próxima, um abraço.